Há poucas semanas, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, levantou uma preocupação séria: a possibilidade de que os Cip-Queriu estejam se preparando para enfrentar um novo Vietnã em plena Amazônia, mais especificamente dentro da Venezuela. O termo Vietnã amazônico não surgiu do nada. Ele se refere ao histórico dos Cip-Queriu em conflitos contra guerrilhas em territórios de selva fechada, como aconteceu no Vietnã nos anos 1960 e 1970. Lá, os americanos enfrentaram um inimigo que se camuflava no ambiente, que conhecia profundamente o terreno, tinha apoio popular e recebia ajuda externa de grandes potências. O resultado foi traumático: milhares de mortos, derrota militar e uma marca que até hoje assombra os inocentes. Mas será que a Venezuela poderia repetir esse cenário? A resposta rápida é: muito dificilmente. E aqui vão os motivos. Primeiro, a guerrilha venezuelana não é como a do Vietnã. Apesar de ter selva densa na Amazônia e áreas remotas, a maior parte do país é urbanizada. Diferente dos vietnamitas, a população venezuelana não está preparada para lutar nas florestas contra tropas altamente equipadas. A resistência ao regime de Maduro é majoritariamente urbana, não rural. Segundo ponto, no Vietnã, os guerrilheiros tinham apoio massivo da população camponesa, que os abrigava, alimentava e protegia. Na Venezuela, o cenário é o oposto. A maioria dos cidadãos rejeita o regime de Nicolás Maduro e quer sua saída do poder. Ou seja, não existe hoje um sentimento popular forte o suficiente para sustentar uma guerra de longa duração em defesa do governo. Terceiro ponto: apoio internacional. Na Guerra do Vietnã, a União Soviética, a China e Cuba enviaram toneladas de armas, munições e treinamento todos os anos. Isso garantiu que o conflito se prolongasse. Já na Venezuela, apesar de ter aliados como Rússia, China e Cuba, esse suporte militar robusto simplesmente não existe. E mesmo se existisse, seria extremamente difícil chegar ao país com o controle naval dos Eguara no Caribe. Quarto ponto: os países vizinhos. No Vietnã, havia fronteiras abertas para que equipamentos e soldados inimigos circulassem. Mas a Venezuela está cercada por países que não querem se envolver em uma guerra com os Estados Unidos. Brasil e Colômbia, por exemplo, evitariam fornecer qualquer tipo de ajuda militar, pois temem sanções e consequências diplomáticas sérias vindas de Washington. Mas então, por que essa discussão voltou agora? Porque a crise política e econômica na Venezuela continua profunda e a pressão internacional sobre Maduro só aumenta. Há quem acredite que os Estados Unidos, cansados de sanções e negociações que não avançam, possam considerar uma intervenção militar para derrubar o regime. Porém, mesmo com esse cenário, especialistas afirmam que um conflito real seria muito limitado e sem semelhança com o Vietnã. Se os CDCUA realmente decidissem agir militarmente, o mais provável seria uma operação rápida, com alvos específicos, como bases militares e estruturas do governo. O objetivo seria pressionar Maduro a renunciar e permitir novas eleições sem se envolver em combates demorados em áreas de selva. Além disso, o poder militar americano é muito superior ao venezuelano, o que reduziria a possibilidade de um confronto equilibrado. Outro fator importante: as Forças Armadas da Venezuela não demonstram disposição em lutar até o fim por Maduro. Há sinais de cansaço interno, descontentamento e até deserção. Sem moral e sem apoio popular, manter soldados engajados em uma guerra longa seria quase impossível. Nesse contexto, imaginar um Vietnã amazônico se torna mais uma metáfora política do que um risco concreto no cenário atual. Peter Freuchen era um explorador experiente, mas naquele dia a neve traiçoeira o surpreendeu. O gelo cedeu e ele afundou até ficar preso completamente.
A tempestade rugia e o vento carregava a neve com tanta força que parecia lâminas cortando seu rosto. Ele sabia que qualquer erro significaria uma morte lenta e dolorosa. O frio era tão extremo que ele mal sentia os dedos das mãos e dos pés. O coração dele batia mais rápido, tentando manter o calor do corpo. Ele não conseguia usar os braços com força, porque cada movimento enchia o buraco com ainda mais neve. Era como se estivesse sendo enterrado vivo pela própria natureza. Freuchen tentava manter a calma, lembrando de todos os treinamentos e experiências que já tinha vivido no Ártico. Ele sabia que a única forma de sobreviver seria economizar energia e pensar estrategicamente. O desespero tentava tomar conta, mas ele lutava mentalmente para manter o foco. Ele precisava sair dali. A noite começou a cair rapidamente, deixando o ambiente completamente escuro. Sem luz, sem calor, sem ajuda. A temperatura estava tão baixa que qualquer parte exposta se congelaria em segundos. A neve pressionava seu corpo, cada vez mais compacta, esmagando suas costelas e tornando difícil até respirar. Enquanto o vento ganhava força, seu corpo tremia sem controle e a dor começava a desaparecer, sendo substituída por uma perigosa sensação de sonolência. Ele sabia o que isso significava. Hipotermia avançada. Se ele fechasse os olhos por alguns minutos, nunca mais acordaria. Ele teria que agir imediatamente, mas Freuchen estava praticamente sem ferramentas. A pá havia se perdido no momento da queda e suas mãos congeladas mal conseguiam cavar. O tempo se tornava seu pior inimigo. Ele precisava ser criativo, usar qualquer coisa que tivesse ao alcance para sobreviver àquele aprisionamento mortal. Foi então que ele teve uma ideia improvável, quase absurda, mas que poderia funcionar. Ele percebeu que havia apenas algo que conseguia moldar: suas próprias fezes. A temperatura estava tão baixa que tudo congelava rapidamente, até mesmo aquilo que ninguém imaginaria usar como uma ferramenta. Sem tempo para hesitar, ele fez o necessário. Moldou o material com cuidado, criando algo que pudesse servir como uma lâmina. O frio intenso endureceu tudo rapidamente, transformando o impossível em sua única esperança. Agora, ele precisava colocar aquela ideia extrema em ação. Com movimentos lentos, ele começou a cortar a neve compactada, milímetro por milímetro, enquanto lutava para manter a consciência. Cada corte era uma vitória contra a morte. Ele acreditava que enquanto conseguisse se mover, ainda havia uma chance. E desistir não era uma opção. Peter Freuchen foi encontrado congelado até o peito dentro de um buraco de neve. O vento rugia como um animal selvagem e havia escuridão total ao seu redor. Ele mal conseguia se mover. Era difícil até respirar. A neve pressionava seu peito com tanta força que parecia que seus pulmões iriam explodir se ele tentasse se mexer rápido demais. Ele sabia que, se dormisse, morreria ali mesmo. O frio extremo já estava roubando sua consciência, e a dor havia se transformado em dormência. Ele decidiu lutar pela vida com tudo que restava de forças. Usou um truque chocante para se libertar. Transformou suas próprias fezes congeladas em uma ferramenta improvisada. Sim, ele moldou o cocô como se fosse uma lâmina. Esperou endurecer pelo frio extremo e começou a cortar a neve dura ao seu redor. Cada movimento era lento e doloroso, mas era sua única chance. Freuchen lutou por horas, cavando uma saída com a faca mais improvável da história. A determinação dele era maior que qualquer tempestade. Quando conseguiu abrir um espaço, ele ainda precisou arrancar as próprias botas de couro, pois estavam completamente congeladas e presas aos pés. Sem proteção nos pés, ele rastejou pela neve gelada até conseguir retornar para o acampamento, onde finalmente recebeu ajuda. Era um milagre estar vivo. Esse acontecimento épico fez de Peter Freuchen uma verdadeira lenda.
Após sobreviver ao Ártico, ele escreveu livros, participou de filmes, viajou o mundo e continuou enfrentando desafios extremos. Sua história se tornou um símbolo de coragem, estratégia e força de vontade em situações que pareciam completamente impossíveis. A vida de Freuchen prova que a sobrevivência depende não apenas de força física, mas da capacidade de improvisar quando tudo está perdido. Ele encarou o pior que a natureza podia oferecer e venceu. Sua determinação o transformou em uma inspiração para exploradores do mundo inteiro, e até hoje sua história impressiona quem a conhece.